Omã. Omã, no encontro da África e da Índia, no extremo sul da Península Árabe, é um país em constante evolução. Seus 300 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho de meia França, tem uma população de menos de 2 milhões de pessoas. É uma terra de contrastes incríveis. Os portões da cidade, símbolos do passado, quando eram fechados todas as noites, hoje se abrem para largas estradas pavimentadas, usadas pelos habitantes em sua corrida em direção ao mundo moderno. Desde que o sultão Qaboos chegou ao poder há 30 anos, o país vem sofrendo uma profunda transformação. Hoje, Omã combina o tradicional e o moderno, um grande desafio para seus habitantes, que se dividem entre o apego ao passado e a descoberta de novas liberdades, assim como de novas limitações. Para entender melhor a visão que cada habitante tem do passado e do presente, decidimos observar o povo mais de perto, incluindo os pioneiros da modernidade e aqueles que esperam manter o estilo de vida tradicional para sempre. Onde fica o meio-termo ideal? Esta é a história dos homens e das mulheres que movimentam esse país em constante evolução. Este é o aeroporto de Salalah, o segundo maior de Omã. Depois de estudar no exterior, Omar voltou para trabalhar em sua terra natal. Ele é controlador de voo e, apesar da influência estrangeira em sua educação, permanece muito ligado às suas origens. Omar passa seu tempo livre passeando pelo país, praticando sua grande paixão, a fotografia. Ele está sempre à procura de paisagens e pessoas interessantes. Fotografá-las é o seu modo de mantê-las vivas para futuras gerações. Omar se interessa principalmente por atividades tradicionais. Um de seus foi com Sheikh Mussalem, um colhedor de incenso. Este incenso só pode ser colhido por alguns meses do ano. Omar pediu a Sheikh Mussalem para acompanhá-lo e preservar a lembrança dessa antiga profissão em filme. Neste país, o Salam Aleik é o cumprimento obrigatório e pode levar vários minutos. Desde que conheci Sheikh Mussalem, tenho um pouco de inveja de seu modo de vida simples. Ele é um exemplo. Não precisa de muita coisa para ser feliz. Ele não tem formação e seu trabalho com o incenso não rende muito. No entanto, ele prefere ficar aqui em vez de ir morar na cidade como vários outros. Ele não precisa de nada. Ele colhe incenso e segue em frente. O olíbano é essa árvore gigantesca da qual se extrai a seiva para a fabricação do incenso. Essas árvores nascem naturalmente nas regiões áridas da Península Arábica. Tudo o que você tem de fazer é cortar a casca para chegar à seiva, que quando seca é usada como incenso. Na época dos romanos, o incenso valia seu peso em ouro. Foi a principal fonte de renda do país por muito tempo. O preço caiu bastante, mas continua a perfumar as casas omaneses. Além do petróleo, esta é a única riqueza que o deserto nos deu. É um presente do céu.
Sem esta árvore, eu morreria de fome. Minha vida depende dela. Olha só, é melhor do que o petróleo. Por quê? Porque um dia o petróleo acaba, mas esta árvore é eterna, nunca vai morrer. Por séculos, Oman foi famoso por suas fragrâncias. Mesmo hoje em dia, grande parte de sua produção é exportada para os países do Golfo. Os omanis amam esses perfumes vendidos a preços módicos. Nos mercados ou souks, os lojistas oferecem uma grande variedade de incensos e perfumes. Awad é dono dessas lojas especializadas em produtos tradicionais de Oman. Awad vende incenso original, mas também oferece várias outras fragrâncias, que apesar de passarem por um processo artesanal, demandam muito mais know-how. Parte do estoque de incenso que ele vende é fabricada aqui, neste apartamento. Juma é uma das fornecedoras de Awad. É neste simples laboratório improvisado que ela manipula a matéria-prima. O preparo dessas misturas antigas inclui conchas em pó, sândalo e almíscar. O talento de Juma se baseia no fato de ela saber exatamente como dosar cada ingrediente. Nos mercados, os proprietários preferem alugar suas lojas a indianos ou paquistaneses e deixar que tenham todo o trabalho. A economia moderna exige adaptações, mas fora isso, nada mudou no milenar comércio de incenso. Juma vai ao mercado com frequência para conversar com Awad sobre suas criações mais recentes. Para Awad, mecânico pela manhã e comerciante à tarde, vender incensos é muito lucrativo. A atividade permitiu que ele comprasse um carro novo todo equipado. Awad vai regularmente a Mirbad, um subúrbio de Salalah. É onde são feitos os recipientes de barro em que o incenso é queimado. É um dos acessórios indispensáveis que Awad vende aos seus fregueses. Nada mudou nesta casa da virada do século. Os vasos e potes são todos feitos à mão. Como Awad e grande parte da população, as pessoas que moram nesta casa são descendentes de africanos. Alguns podem vir de famílias de escravos negros que vieram da África no século XIX. A escravidão foi abolida aqui há apenas 30 anos pelo sultão Qaboos. Durante o mesmo período, Oman desistiu de anexar a ilha de Zanzibar, uma parada obrigatória para o comércio africano. Cada peça de cerâmica exige 4 dias de fabricação. Tudo é feito à mão, do molde à decoração final.
No curto espaço de 30 anos, o país foi modernizado e todas as aldeias agora têm eletricidade. A televisão também está por toda parte. Mesmo os aldeões mais isolados têm sua própria antena parabólica e seu gerador. Como uma janela para o mundo exterior, a televisão, mais do que qualquer outra coisa, mudou os hábitos e costumes do povo. With news and information 24 hours a day. You'll want Star Movies. Pressured by the forces of global expansion. 11 بتوقيت السعودية على LBC الفضائية. Only on Discovery Channel. Hatem é escritor e editor. Para manter viva a tradição oral, ele partiu em busca dos últimos contadores de histórias do país, os Hakawati. A presença da televisão nas casas forçou as pessoas ao silêncio. Antes da TV e da eletricidade, na imensidão do deserto, você era obrigado a falar com as pessoas à sua volta. O discurso é conhecimento. Aprendemos conversando. فالحكي هنا يعني نوع من المعرفة أيضا. طبيعية مثل أول جو صناعي، الحديد صناعي، الكلمة المضرة. Num determinado período de minha vida, eu me interessava por tudo o que acontecia fora do meu país. Não mais. Quem se importa com o que acontece na ópera de Nova York ou em Manhattan? O que realmente conta são as histórias que você carrega dentro de si, que ajudam você a se entender melhor. Juntos, eles trazem esta dança árabe tradicional de volta à vida. A origem desta dança, com espada e escudo, segundo o contador de histórias, remonta ao início dos tempos. Para mim, este Hakawati, este contador de histórias, representa a memória da cultura de nossos ancestrais, que é passada de uma geração para a outra. Infelizmente, não há ligação entre essa cultura e o que é ensinado nas escolas ou escrito em jornais e livros. Se ninguém se preocupar em aprender essa tradição e registrá-la por escrito, nossa identidade nos tempos modernos não estará completa. Como defensor da modernidade ligada à memória cultural, Hatem faz questão de usar roupas típicas de Omã. Este mercado ultramoderno fica em Muscat, a capital. Lojas como esta são parte integrante da vida de Omã. As pessoas vêm sempre aqui para comprar o mais tradicional dos acessórios masculinos, o massal, o lenço colorido usado como turbante pelos omani. Em geral, um homem compra vários deles, seja para dar de presente ou só para ficar mais elegante. Alguns fregueses chegam a experimentar mais de 100 antes de escolher um deles. Usado com orgulho pela maioria dos homens, o massal complementa a túnica, ou desdachê, que tradicionalmente é branca. O preço desses lenços importados da Caxemira varia muito. Podem custar $10 ou até 2.000. Com esses preços, pechinchar é a regra.
Assim como os homens, a maioria das mulheres se manteve fiel às vestimentas típicas de Omã. Branco é uma cor tradicionalmente masculina. As mulheres usam roupas pretas, como em outras culturas do Golfo. Nos mercados, onde a decoração tradicional foi mantida, conhecemos Maya, uma omani moderna. Sua profissão fez com que ela entrasse na vanguarda de seu país. No entanto, ela se mantém fiel à vestimenta tradicional, a começar pelo véu. Algumas pessoas acham que o véu não é mais necessário. Para mim, entretanto, é essencial. Eu uso por convicção. Ninguém me força. Se não estivesse totalmente convencida, eu certamente me sentiria dividida entre tirá-lo e cumprir a obrigação de mantê-lo. Mas esse não é o caso. Ao contrário, não sinto conflito algum. O véu não cerceia a minha liberdade. Ele não me impede de sair, de me comunicar com as pessoas, nem de fazer o meu trabalho. Por que eu deveria me sentir restrita? Sinto-me à vontade com ele. Além do hijab, as mulheres geralmente usam uma túnica sobre a roupa. As lojas que vendem os abaias geralmente só têm essas vestimentas em preto. No entanto, a elegância e o estilo não estão totalmente esquecidos neste uniforme feminino. O abaia é uma peça de roupa tradicional. No início, as mulheres deviam vesti-lo por pudor. Hoje, entretanto, tirá-lo não é mais chocante. Algumas mulheres pararam de usar, seja por causa do calor ou para dar a si mesmas mais liberdade de movimentos. Vestir o abaia não é uma obrigação para mim. Posso tirar sem que alguém reaja de forma violenta. No entanto, estou tão acostumada que não poria os pés na rua sem ele. Maya gosta de visitar esta loja para admirar as belas joias feitas à mão. As mulheres de hoje não usam mais peças suntuosas, como esses colares de prata delicadamente trabalhados, ou outros decorados com pedras preciosas. Maya faz parte de uma nova geração de mulheres em Omã. Ela tem 24 anos, é casada e tem 2 filhos. É uma mãe que trabalha fora. Ela é apresentadora na única estação de TV do país. Comparada com mulheres de gerações anteriores, isso é revolucionário. A mãe e a avó de Maya não podiam nem imaginar que uma mulher fosse trabalhar fora de casa. سباق دبي يعني افضل التقرير عشان يدخلوا اوكي 14 Bem-vindos, senhoras e senhores. Que a paz de Deus esteja convosco. Não foi difícil convencer a minha família a me deixar trabalhar. Foi o tipo de trabalho que a perturbou. Achava normal a mulher ser professora, mas não trabalhar no comércio ou na mídia. A sociedade ainda tem dificuldade de aceitar isso. Com o tempo está ficando cada vez mais comum. E estamos vendo as mulheres trabalhando na maioria das profissões. Em alguns pontos da capital, como aqui no Parque de Diversão de Muscat, os jovens abandonaram as roupas tradicionais e adotaram o estilo ocidental.
Mas às vezes uma peça de roupa ou um gesto simples traem a transformação. Na verdade, o moderno e o tradicional coexistem lado a lado aqui. Mulheres de véu e vestimentas tradicionais nada têm contra se divertir com jogos eletrônicos. Apesar de homens e mulheres usarem essas áreas públicas, eles nunca se encontram. O território de cada sexo é totalmente separado. Em Omã, a maioria dos homens e mulheres respeita essa separação entre os sexos. Cada um tem suas atividades específicas. Esta festa em um grande hotel é só para homens. 2 times de futebol celebram um encontro antes da partida do dia seguinte. Naturalmente, não há mulheres assistindo ao jogo no estádio. Os homens passam boa parte do tempo em clubes particulares. O clima é sempre descontraído e amistoso. Os omanis são muito discretos. Os restaurantes tradicionais preocupam-se em dar espaço para seus clientes, o que lhes garante a privacidade que desejam. Aqui fica a área reservada aos homens. Não temos permissão de filmar em salas onde famílias inteiras comem juntas. Casamentos são o momento ideal para alguém testemunhar a tradição em pleno funcionamento. A noiva e o noivo organizam recepções separadas. Homens de um lado, mulheres de outro. Aqui em Salalah, um noivo está se preparando para receber seus convidados debaixo de uma grande tenda armada só para a festa perto de sua casa. No cardápio de hoje há um mansaf, um prato tradicional do Golfo que mistura arroz e carne. Não há garfos e facas. Tudo é comido apenas com a mão direita. Enquanto isso, a noiva recebe as convidadas em uma recepção exclusivamente feminina. O casal não vai se reencontrar até depois de anoitecer, quando seus convidados forem embora. De acordo com o costume, o casamento acontece sob uma tenda como nos velhos tempos. Esta tradição é muito lucrativa para as empresas encarregadas de organizar esses eventos. Tudo foi cuidadosamente planejado, do montar e desmontar da tenda, a água nas pias trazidas especialmente para a ocasião.
Quando a refeição termina e antes de ir embora, cada convidado faz o gesto tradicional de dar aos noivos um presente de casamento. O presente é uma quantia em dinheiro registrada na lista de presença ao lado do nome do convidado. Outro casamento, outro grupo de convidados em outro local. Mas como em todo lugar em Omã, a noiva está na companhia de mulheres apenas. Felizmente, uma das mulheres tinha uma câmera. Os rostos daquelas que preferiam permanecer anônimas foram escondidos. Ainda mais do que a dos homens, a recepção das mulheres é um evento íntimo. Também há rituais específicos envolvidos, como a cerimônia da rena. Esses desenhos magníficos pintados nas mãos, nos pés e até nos antebraços são muito apreciados pelas mulheres de Omã. Além disso, usar rena no casamento é um sinal de felicidade e boa sorte para todos os convidados. Este rico casamento na capital, Muscat, permite que se quebrem algumas tradições. O luxo do hotel e o vestido de noiva branco são elementos importados de culturas ocidentais. Também é bastante ocidentalizado. Depois de as mulheres dançarem umas com as outras, chega o grande momento. A chegada repentina do noivo, que provoca um alvoroço de mulheres colocando de volta os véus. Enquanto o noivo se aproxima de sua futura esposa, a irmã dele faz um caminho de dinheiro, como sinal de prosperidade para o casal. Na vida diária, as mulheres formam um mundo à parte, no qual existem regras próprias e a sensualidade é onipresente. Neste bairro da classe trabalhadora, no interior do país, as mulheres se preparam para o feriado conhecido como Eid, o mais importante do ano. É celebrado depois do Ramadã e comemora o sacrifício de Isaac, o ancestral bíblico de todos os muçulmanos. Há alegria, festas e troca de presentes. Com seus gestos, as mulheres iniciam as meninas neste aspecto único da feminilidade omaní.
Antes dos anos 70, o analfabetismo era uma grande falha de Oman. Apenas a família do sultão e algumas figuras de destaque tinham acesso à educação. Nos últimos 30 anos, todos os jovens passaram a frequentar a escola. Uma nova geração de omanis está surgindo. A partir dos 7 anos de idade, entretanto, meninos e meninas estudam separadamente. O rosa e o azul só se misturam durante o maternal. No entanto, essas cores não são parte da tradição omani. Também foram importadas do Ocidente. Em 20 anos, essas crianças talvez estejam na universidade, transitando por corredores masculinos ou femininos. Apesar das aparências, esta é a única universidade mista no país. É mista apenas em teoria, claro, já que o branco e o negro formam grupos separados. Mas a mera presença de mulheres aqui, constituindo metade do corpo estudantil, é um grande passo. Um fator que permitiu a participação feminina no progresso da nação foi a tolerância religiosa. Oman, apesar de ser muçulmana, não é fundamentalista. O país faz parte de uma corrente chamada ibadismo, um movimento criado no século VII que se opõe ao radicalismo dos kharijitas e dos sunitas. Os ibadis têm seu próprio código de leis e seus imames são eleitos. صارقين نقعد في الجدارس يلا اللي يراد يحضر خليه يفضل صارقين نقعد في الجدارس صارقين نقعد في الجدارس. Anúncio público, venda de Daris Falage. Falage é o nome dado ao sistema de canalização usado para distribuir água pelos campos. Neste país desértico, a água é artigo raro. Kalfan está organizando um leilão de água. Uma vez por mês, ele vai a Nisba, um dos mercados mais movimentados do país, onde todos os proprietários de terras da região se reúnem e esperam por ele. A parte coberta do mercado foi reformada. O ar-condicionado foi instalado e cada comerciante tem seu próprio estande. Impressionante. Tudo aqui é leiloado, não apenas a água. Para vender o gado, 90 ريال راشد بن محمد بن عامر كم عليه أسئلة ثلاثات 50 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كمان ستة 80 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 88 9 100 ريالين 3 104 105 6 7 8 110 حمد بن عامر 71 ريال. Cada dono de terras tem direito a uma cota de água, calculada de acordo com as horas de utilização. Quando a quantidade não é suficiente, ele pode comprar mais no leilão.
A água vem principalmente de canais e poços subterrâneos. Chega aos habitantes graças ao falágio, um sistema de canalização criado no século 7 a.C. Apesar dessas imagens, a água é escassa. É uma das maiores preocupações dos omanis. Um ano inteiro pode se passar sem que chova. Esses hologramas representam rios caudalosos e cachoeiras. Os donos os exibem como ícones preciosos. A profissão de Kalfani não vai desaparecer tão cedo. Esta é a entrada do deserto. As pessoas daqui são radicalmente diferentes do resto da sociedade omani. Sou Sugayar, sempre vivi no deserto. Sou um beduíno. Tentei viver na cidade várias vezes, mas não era feliz por lá. Sugayar é o último descendente de uma família de vendedores de camelo. Apesar da presença constante de carros no deserto, este tipo de comércio pode ser muito lucrativo. Um camelo de corrida pode ser vendido a um habitante rico do Golfo por R$700 mil, a moeda local, o que é equivalente a $1.500.000. O camelo pertence ao passado. Hoje, graças a Deus, vivemos em um mundo de progresso e viajamos de carro. No passado, levávamos um mês para chegar a Muscat de camelo. Agora levamos 1h30 de carro. Às vezes, uma ligação telefônica substitui uma viagem ao deserto. Mas isso tem suas desvantagens também. Deveríamos reservar tempo para visitar os amigos, conversar e comer juntos. Uma conversa ao telefone não se compara a essa experiência. Estamos no feriado de Eid. Sugayar vai para casa celebrar com a família. Os beduínos também separam homens e mulheres. Até as refeições da família são feitas separadamente. Aqui, todas as mulheres têm de usar a burca, depois que se casam, como símbolo de sua virgindade perdida. É um lembrete aos outros homens de que são agora proibidas para eles. Os beduínos começaram a seguir esta tradição antes da chegada do islamismo. A máscara, inicialmente importada do Irã no século XVIII, também é usada nos Emirados, em Catar e no Kuwait. Costumava ser chamada de batula. Fatma é parte da minha família. Eu me apaixonei por ela quando já tinha outro pretendente. Ele era rico e eu não tinha nada, mas ela decidiu casar comigo. O cumprimento com o nariz é uma tradição beduína. Um amigo de Sugayar, Said, acaba de chegar. Ele é uma pessoa importante, um senhor do deserto. Tem uma relação muito forte com os beduínos do deserto de Vaíba. Conheço Sugayar há muito tempo. Na verdade, ele me ajudou a começar o projeto. Foi meu conselheiro, aprendi muito com ele. É como ter um irmão, um amigo e um sócio numa só pessoa. Juntos estamos ajudando a comunidade local.
Para manter os laços com suas origens e suas raízes, Said decidiu criar uma área turística. Ele montou tendas beduínas tradicionais no deserto. Foi a maneira que encontrou para compartilhar a vida daqueles que considera os omanis mais autênticos, os beduínos. Vivi em Muscat por longos períodos de tempo, apesar de ter nascido à margem do deserto. Meu verdadeiro lar é aqui. O deserto é a beleza em seu estado mais puro. É o reino da natureza e dos beduínos. Os pais de Said e seus tios fizeram fortuna graças ao comércio com Zanzibar, que foi controlada por Oman no início do século XX. Os beduínos faziam o transporte da carga em caravanas pelo deserto. Graças a esse projeto, minha relação com a comunidade beduína se fortaleceu. Há um interesse maior do que profissional. Há um sentimento de amizade. E para mim o projeto é uma volta às origens. Sempre quis ser parte desse povo e fazer de tudo para ajudá-los. حبيت أكون جزء منهم وأيضا إذا في إمكانية إني أحاول أساعدهم. Vamos a um lugar onde os beduínos fazem artesanato que é vendido a turistas. As beduínas são trabalhadoras e independentes. Elas tomam suas próprias decisões. Fatma é uma dessas mulheres. Ela não luta apenas para melhorar as condições de vida de sua família. Ela ajuda os outros. Fazer artesanato e vir à área turística para vendê-lo é por si só um desafio. نوع من التحدي بينها وبين الحياة. هذه مال خيل عودة كبيرة مالت خيل. مال زينة خيل. وهذه Fatma casou-se aos 15 anos e se divorciou aos 17. Desde então, ela cria a filha Nura sozinha. Foi ela quem convenceu os outros beduínos a aceitar o trabalho de Said. Essas mulheres participam do desenvolvimento do país e, em sua abertura para o mundo exterior, não renegam suas tradições. Aqui, mais do que em qualquer outra parte, a feminilidade é escondida por trás do véu e da burca. Ela sutilmente vem à tona de vez em quando. Apesar de o rosto ficar encoberto, as beduínas passam muito tempo se arrumando. A pasta que misturam a maquiagem contém temperos e plantas. É chamada de mazal. No calor inclemente do deserto, o mazal mantém a pele clara e protegida. أنا متزوجة بنت 15 من بنت 16 سنة عاد حط البرقع وفي البيت يعني. Eu me casei aos 15 anos. Desde então, apesar do meu divórcio, eu visto a burca. Se estou na presença de um homem que não seja da minha família, tenho que usar. أحط البرقع فوقي. No século XIX, o poder de Oman se estendeu até a África. Essas portas entalhadas à moda de Zanzibar são testemunhas de que influências externas são um elemento antigo no país.
Voltamos à cidade para uma aventura estranha com Jumar. Jumar acaba de ser vítima de um golpe publicitário que infelizmente se tornou comum no mundo ocidental. Recebi uma carta da Alemanha pelo correio. Havia um cheque gordo dentro, mas eu não sei como descontá-lo. Metade da quantia seria suficiente para mim. Quem sabe? Cedo ou tarde posso receber parte do dinheiro. Intrigado com a possibilidade de receber uma fortuna inesperada, Jumar chegou a procurar um amigo para pedir conselhos. Nunca entrei em concurso algum, é dinheiro demais. Será que consigo descontar o cheque? Sinto como se estivesse sonhando. Este é o cheque, Khaled. Acha que posso descontar? Duvido muito. Acho que tem 20% de chance. Espero que consiga. Se conseguir, foi porque Deus quis assim. Está tudo nas mãos de Allah. Jumar constrói barcos de pesca para viver. São totalmente feitos de madeira. O modo tradicional de construí-los vem passando de geração a geração. Mas a profissão de Jumar corre o risco de desaparecer. Os omanis não querem mais ter todo esse trabalho. É cansativo demais. Preferem trabalhar para o governo apesar de ganhar menos. Querem trabalhar em escritórios com ar-condicionado. A mão de obra é toda estrangeira. Jumar tentou passar seu conhecimento ao filho, mas parece ser uma causa perdida. Todos me dizem para construir barcos de fibra de vidro, mas os barcos de madeira são muito melhores. Com alguns reparos, podem durar 100 anos. Os barcos de fibra de vidro duram muito pouco. Pedi uma licença do governo. Assim que ela sair, vou fabricar barcos de fibra de vidro. Enquanto isso, vou continuar a construí-los com madeira, mas temo que quando eu morrer, a profissão morra comigo em Sur. Sur, o porto de pesca em que Jumar vive e trabalha, também é importante na exportação de peixe. Em sua corrida para se modernizar, o país vem negligenciando sua agricultura. Paradoxalmente, entretanto, a pesca vem crescendo com rapidez sem precedentes. Adoro o mar, porque é de onde sai o meu sustento. Também amo observá-lo, ele me relaxa. O mar tem sido bom para mim, graças a Deus. Tudo o que quero da vida é continuar a construir barcos. Terra de mar e montanhas, mas também de desertos e oásis, Oman teve 30 anos de rápido desenvolvimento econômico e cultural. O fato de o período de crescimento ter sido curto não deixa de ter seus riscos. Orgulhoso de suas tradições e seduzido pelo mundo moderno, Oman tenta de forma unicamente sua encontrar o delicado equilíbrio entre um passado ainda recente e um presente radicalmente distinto. E, de certo modo, Oman está apostando em sua habilidade de harmonizar contradições e parece estar no caminho certo para ganhar a aposta.